A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui é o pastor David Matos e eu estou aqui para transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. Mais um vídeo polêmico. Proibir política na igreja está certo? Política é do diabo? Pastor Silas Malafaia, ao falar de política, está errado? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Já vai curtindo e compartilhando este vídeo porque vai ser forte. Provérbios, capítulo 29 e o versículo 2 nos diz assim: Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme ou padece. Sob este versículo, queridos, eu quero dizer aos irmãos que proibir política na igreja não é o caminho. Até porque nós, pastores, precisamos orientar as pessoas sobre a nossa obrigação de cidadãos. Até porque nós somos salvos, moradores da terra, e um dia iremos morar no céu, mas, por enquanto, nós moramos na terra e somos cidadãos que precisamos reivindicar os nossos direitos aqui. Até porque evangélicos crentes não servem apenas para votar, mas para reivindicar o nosso voto, que nós demos àquelas pessoas que nos representam no poder. Observe o que Provérbios está nos dizendo. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme ou o povo padece. O retrato da nossa nação brasileira diz muito disso, porque por muitos anos o povo preferiu se omitir da política, principalmente os evangélicos e cristãos. Eu sou crente desde os meus 8 anos de idade, comecei a pregar aos 15 anos de idade, e sempre ouvia a famosa frase: política é do diabo. Não se deve falar de política na igreja. Crente não se deve envolver-se com política. E isto está certo? É óbvio que não. Até porque, se nós justos nos omitimos do poder, quem sempre estará no poder serão os ímpios, serão as pessoas que não temem a Deus e com certeza farão leis para prejudicar a igreja e o povo cristão evangélico. Eu quero meditar com vocês em uma parábola que diz em Juízes capítulo 9, o versículo 7, a parábola de Jotão. Quando um rei maligno estava matando os seus concorrentes e fazendo coisas horrendas para assumir o poder, Jotão vem e conta essa parábola para o povo, em que as árvores correram a procurar um rei, a ungir um rei. Então perguntaram para a oliveira se ela queria reinar sobre elas, sobre as árvores. E a oliveira disse: não posso deixar o meu óleo, o meu azeite, para reinar sobre as árvores. Então as árvores perguntaram à figueira se ela queria reinar sobre elas. Então a figueira disse: não posso deixar o meu doce fruto para reinar sobre as árvores.
Logo perguntaram para a videira. E a videira, respondendo, disse: não posso deixar o meu doce vinho, que alegra a Deus e aos homens, para reinar sobre as árvores. Então as árvores viram uma única opção, que foi o espinheiro. E então correram ao espinheiro e perguntaram: espinheiro, reina sobre nós. E o espinheiro disse: se vocês realmente querem que eu reine sobre vocês, estejam debaixo da minha sombra. Senão, sairá fogo do espinheiro e queimará até o cedro do Líbano. O que esta parábola quer dizer para nós? Veja que as árvores clamaram para 3 árvores frutíferas: a oliveira, a figueira e a videira. Mas nenhuma delas quis se sacrificar para reinar sobre as árvores. Ou seja, os bons se omitiram. Os bons se ausentaram. E omitir-se também é errado. Mas o espinheiro logo de pronto quis reinar sobre as árvores. E já começou mentindo, dizendo: venham para debaixo da minha sombra, sendo que espinheiro não tem sombra. Logo também falou do fogo, senão o fogo queimará. O que isso quer dizer? Que quem governa sendo mau caráter, ele vai espalhar o fogo, a destruição, a corrupção, e todos aqueles que estiverem sob seu governo sofrerão amargamente as dores de um desgoverno, de um governo corrupto, de um governo injusto. E é isso que nós estamos vendo na atualidade. Todo espinheiro tem fome e sede pelo poder. Qual é o quadro que nós estamos vendo nesta pandemia na atualidade? Governadores e prefeitos com sede de poder reivindicaram para eles o poder de liderarem decisões e decretos nesta pandemia. Boa parte deles foram contrários ao líder maior, ao presidente da República. Isso são atitudes de espinheiros, pessoas que têm sede do poder. Esta parábola, ela diz muito do que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Meus irmãos, quem não quer que evangélicos se inteirem da política, estejam atualizados, é o próprio diabo e as pessoas, os políticos mal intencionados, que com certeza querem aprovar leis para amordaçar a igreja, leis que venham prejudicar diretamente a igreja. Nesses dias de pandemia já podemos ver que foi da parte de políticos autoritários, espinheiros, que veio para fechar as igrejas e também anular o poder da igreja. Teve, inclusive, políticos que quiseram fazer leis para que a igreja ficasse pelo menos 2 anos fechada. Quiseram dizer que a igreja não tem o poder de orar para que Jesus cure da Covid-19. E também quiseram dizer que a igreja não é essencial. Observe, irmãos, como é importante nós ensinarmos o nosso povo sobre política, pois interfere diretamente na igreja. Não somente na igreja, mas toda vez que você vai abastecer o seu carro, a política está envolvida no preço da sua gasolina.
Toda vez que você vai ao supermercado fazer uma compra, o preço dos alimentos, tudo isso está ligado diretamente à política. Quando você vai na loja fazer uma compra de um calçado, de uma roupa, a política está envolvida diretamente no seu bem-estar, nos preços de tudo quanto você adquire, até porque impostos fazem parte da política. E observe o que Jesus disse quando lhe cobraram o imposto. Jesus pagou o imposto e disse: dai a Deus o que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Jesus nunca nos ordenou para negarmos nossa cidadania e nossas obrigações de cidadãos e pagadores de impostos. Jesus nunca invalidou nossas obrigações como cidadãos da terra. Ele mesmo, enquanto aqui esteve, foi um cidadão nesta terra e pagou seus impostos. E ainda ensinou: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. César era o governador daquela época, era o líder político daquela época. Então, meus irmãos, nós temos que aprender com Jesus, amar a nossa cidadania e lutarmos por ela, pois nós podemos sim fazer um Brasil melhor, tanto para nós quanto para as nossas gerações, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Ei, meu irmão, você pode lutar pelas futuras gerações. Eu não estou dizendo para você idolatrar a política e fazer da política o seu Deus. Eu também não estou dizendo para que as pessoas façam da igreja seus palanques políticos. Eu estou aqui dizendo que proibir política de falar absolutamente nada sobre política na igreja é completamente errado. Nós precisamos instruir os nossos irmãos. Não fazer politicagem na igreja, mas instruí-los a votar certo. Política é do diabo? Não, política não é do diabo. Política é de cidadãos, de pessoas. Antigamente, no Antigo Testamento, reinava a teocracia. Deus colocava líderes, reis, Deus tirava. Mas Deus entregou isso na nossa mão. Hoje, quem tem a decisão de colocar alguém no poder é a própria população democraticamente através do seu voto. Então você pode, sim, reivindicar o voto que você elegeu, o seu candidato, até porque você é cidadão desta terra. Só deixará de ser cidadão dessa terra quando daqui você partir. Mas enquanto viver, você deve lutar por sua cidadania, seus direitos e seus deveres. E para finalizar, pastor Silas Malafaia está errado em falar em política? Absolutamente não. Pastor Silas Malafaia é um grande exemplo para todos nós brasileiros, que além de pastor, líder espiritual, ele está alertando o povo, ensinando o povo sobre também suas funções como cidadãos dessa terra. Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos para que os espinheiros não venham governar sobre nós, mas para que pessoas que tenham fruto, como a oliveira, a figueira e a videira, se recusaram, o espinheiro se prontificou. Eu quero que você entenda que enquanto pessoas justas, fiéis, leais, verdadeiras, sinceras, se omitirem em governar na política, os maus prevalecerão. E não é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas justas na liderança. Quando o justo governa, o povo se alegra.
Quando o ímpio domina, o povo geme. Grave essa palavra. Entenda, abra sua mente com relação à política. Você é um cidadão da terra e precisa lutar pela sua bandeira, pela sua nação, pela sua cidadania, pela sua república brasileira. Deus abençoe você! Aqui quem falou foi o pastor David Matos e esta é minha opinião sobre política na igreja. Compartilhe esse vídeo, marque alguém, não deixa de curtir a página e colocar na opção ver primeiro, para que toda vez que algum vídeo aqui for postado, você seja edificado, edificada para a glória de Deus. Deus abençoe você!